Neste momento daremos então início à 36ª Caravana da Anistia. Convidamos para compor a mesa Senhor Paulo Abrão Pires Júnior, presidente da Comissão de Anistia. Convidamos o senhor professor doutor Francisco Itami Campos, pró-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão e ação comunitária da Uni Evangélica, neste ato representando o magnífico reitor, o Dr. Carlos. Convidamos o senhor deputado Rubens Ottoni, deputado federal. Silêncio, por favor. Gostaríamos de convidar o senhor Antônio Gomide, prefeito de Anápolis. Convidamos o senhor Paulo Garcia, prefeito de Goiânia. Convidamos o senhor Círio Miguel Rosa da Silva, presidente da Câmara dos Vereadores. E também o ex-ministro da Justiça, senhor Íris Rezende Machado. Senhor Maurício Politi, coordenador do projeto Direito à Memória e à Verdade, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Queremos registrar também a presença do vereador Wesley Silva, do deputado José Nelton, Aldo Arantes, secretário nacional do Meio Ambiente e da Fundação Maurício Grabois, professora Ana Luci, pró-reitora acadêmica, professora Carla Bianca de Souza Leal, coordenadora pedagógica do curso de Direito, professores, coordenadores, o presidente do DA, do curso de Direito da Uni Evangélica, Glauco Felipe. Registramos a presença de Adriana Gonçalves Siqueira Freitas, secretária-geral da OAB Seccional Anápolis, representando a diretoria nesta manhã, doutora Luciana de Araújo Camapum, juíza do 3º Juizado de Anápolis, diretor do Fórum, doutor Gleuton Brito Freire, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás, doutor Alexandre Prudente. Convidamos a todos para, em pé, cantarmos o hino nacional sob a regência do maestro Andreive Batista e participação do coral dos colaboradores da Associação Educativa Evangélica.
Podem assentar. E neste momento eu convido a todos para um momento devocional. A nossa instituição, com muita alegria, recebe todos vocês. Meu nome é Francisco e eu sou coordenador da capelania, da pastoral dessa instituição. E nós gostaríamos de deixar também uma mensagem da Palavra de Deus ao coração de vocês. E essa mensagem ela vai ser de forma cantada. Também sob a regência do maestro Andrei, nós cantaremos a canção Jesus, muito obrigado. Neste momento, nós convidamos a todos para assistir à exibição do curta-metragem 30 anos de luta pela anistia no Brasil, produzido pela Comissão de Anistia, com roteiro do poeta Pedro Thierry. A Caravana da Anistia é uma iniciativa da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça que objetiva contribuir para o resgate e reflexão da história do país, valorizar o papel da anistia política e a história de luta de diferentes atores sociais foram perseguidos durante o período ditatorial, oportunizando à sociedade compreendê-la como indispensável instrumento de consolidação da democracia. É com muita honra que a Caravana da Anistia chega a Anápolis, por meio de importante parceria com a Unievangélica e a Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República. Convidamos o presidente da Comissão de Anistia, senhor Paulo Abrão, para receber a contribuição da União Evangélica para a construção da bandeira das liberdades democráticas, símbolo das caravanas. Convidamos também o pró-reitor, senhor Francisco Itami Campos, para entregar o retalho ao senhor Paulo Abrão. Em cada localidade por onde passa a caravana, as entidades, movimentos e defensores de direitos humanos são convidados a doar um retalho de tecido com uma mensagem, um símbolo ou uma imagem para representar o compromisso de todos com o resgate da memória e consolidação das liberdades democráticas. Ao se concluir o percurso da caravana, a bandeira será dedicada à sociedade brasileira, como símbolo da luta pela efetivação da democracia e do respeito aos direitos humanos no país. Neste momento, convidamos a todos para assistir à sessão de memória especialmente produzida para esta caravana. Convidamos para receber homenagem por meio da entrega de portaria de concessão de declaração de anistiado político, pelas mãos do presidente da Comissão de Anistia, senhor Paulo Abrão, os seguintes homenageados: Cláudio Mendes, aqui representado por Cláudio Mendes Neto. Convidamos Maria Estela Duarte Mendes. Haroldo Silva Duarte. Geraldo Tibúrcio, aqui representado pelo professor historiador Juscelino Polonial. Clóvis Bueno. Convidamos os homenageados para fazer o uso da palavra. Senhores, aqui presentes, é uma homenagem a todos que participaram do grande movimento revolucionário do Brasil. O ministro da Justiça e outros que aqui presentes. Assim, nós que participamos do movimento revolucionário no Brasil, hoje estamos comemorando essa data. A todos, eu desejo grande felicidade para todos nós que participamos desse movimento. E
todos aqueles que aqui são presentes e participaram desse movimento. É uma glória para todos nós. Bom dia a todos. Eu acho que essa iniciativa do Ministério da Justiça ela é fundamental para que o Brasil realmente reconheça, né, a sua história. E a gente que trabalha com a história sabe a importância desse ato, né, de você dizer para a sociedade o que esse país passou. E aqui apenas alguns desses personagens que, em alguma medida, sofreram na época desse regime. E a gente fica realmente sensibilizado e está representando, né, aqui a família do Tiburcio, particularmente o Sr. Geraldo Tiburcio, que já é falecido, exatamente pelo convívio que a gente tinha e conhecendo um pouco a história e a luta dele, né. Inclusive, das imagens mostradas aqui foi a Guerra de Trombas de Formoso. Ele esteve lá nos anos 50 ainda, representando o Partido Comunista Brasileiro, também que depois viria a ser uma das principais guerrilhas do Brasil, né. Então, fica aqui o agradecimento em nome da família e parabenizar o Estado brasileiro por essa iniciativa. Obrigado. Quero agradecer àqueles que acreditaram que o Brasil possa ser um país livre. Quero agradecer àqueles que perderam os seus filhos, que perderam os seus parentes queridos na luta pela causa da liberdade, pela causa da democracia. Quero agradecer àqueles que estiveram conosco na trincheira da luta pela volta do Estado de Direito e que nos ajudaram a conduzir a um momento como este. Quero, finalmente, agradecer àqueles que compõem esta comissão da anistia, que vem fazendo justiça pelo país afora, não só centralizado na capital da República, mas também em todo o território nacional. A todos, muito obrigado. Eu gostaria muito desculpa, eu estou emocionada, que o meu esposo, Cláudio Mendes, estivesse aqui, que também seria um anistiado, porque por conta dele eu me tornei subversiva. E como subversiva, lutava por dias melhores para todos nós. Mas, infelizmente, houve a repressão, fui presa, torturada, mas estou aqui para ver essa alegria, ver esse restabelecimento, ver uma entidade como a Faculdade de Direito iniciar um movimento desse é de grande alegria para nós. E é um grande agradecimento que nós temos com essa faculdade, com essa entidade que tão bem tem feito ao país, a Nápoles, formando tantas pessoas, crescendo a juventude, e, enfim, mostrando agora um esclarecimento que eu não esperava, e estou agradecida, porque a faculdade realmente está fazendo um ato de grande prestígio e grande fidelidade para todos nós. Agradecemos a faculdade por essa iniciativa e agradecemos este papel da anistia, que concretiza a subversão realmente, que eu não me arrependo e continuo sendo. Portanto, quero dias melhores para o Brasil, para todos, porque a nossa meta é melhorar o mundo para o mundo. Eu falo em nome do Cláudio Mendes, que é meu avô, que como homenagem eu carrego o nome dele. E gostaria de agradecer o Estado brasileiro, em nome do presidente da Comissão de Anistia, por esse ato de estar reconhecendo a luta que foi feita. E eu acredito que são atitudes como essa, por parte do Estado, dos políticos, que fazem
com que a luta justa não seja esquecida e que faça com que essa luta valha a pena. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaríamos de convidar o senhor Pedro Tierra para também receber a portaria de anistia política e dar um depoimento pessoal sobre a sua história de perseguição política. Bom dia a todas e a todos. Eu quero, num tempo breve, pedir licença a essa juventude que aqui se reúne para testemunhar esse momento. Eu quero iniciar essa fala absolutamente sem pretensão de esconder a emoção, por uma razão bastante simples. O que nós acabamos de ver aqui, por meio dos vídeos e por meio dos depoimentos, fala por si. A composição dessa mesa reflete, em grande medida, o significado que teve o Estado de Goiás no processo de resistência à ditadura militar. Eu não posso deixar de registrar nesse momento. Talvez eu me engane, mas nenhum Estado brasileiro pode contar entre os seus governadores Mauro Borges, que foi deposto, Mauro Borges Teixeira, que foi violentamente deposto pelo golpe militar, Íris Rezende Machado, que se encontra à mesa, e Henrique Santilo, filho dessa cidade, e testemunho de luta pela democracia no Brasil. Mas Goiás, e aqui está presente também, ofereceu ao Brasil o presidente da UNE, Aldo Arantes, que aqui se encontra. E recebe aqui, com muita alegria, o Pablo, que hoje é o presidente da União Nacional dos Estudantes. E eu me permitiria uma referência absolutamente pessoal. Eu fui companheiro de cárcere de Geraldo Tibúrcio, hoje homenageado aqui. Fui companheiro de cárcere de Geraldo Marques, que não foi mencionado aqui, mas foi companheiro dessa grande figura que liderou os camponeses de Trombas e Formoso. Me refiro a José Porfírio de Souza. E aos meus companheiros que aqui estão presentes, além do Aldo, companheiro de cárcere lá no Carandiru, Antônio Pinheiro Salles e Hélio Cabral. Esses nomes por si só dizem que Goiás não foi um estado submisso. Como o tempo é breve, eu quero apenas fazer o registro que eu caí, depois de 3 anos de clandestinidade, nessa cidade. Fugi do cerco em Brasília e caí aqui em Anápolis, perto da rodoviária ali,
onde hoje o Antônio Roberto dirige a cidade, que é a prefeitura. Naquela rodoviária antiga, eu saltei uma quadra antes, mas o cerco já estava montado, em 1972, no dia 10 de junho. Mas não me cabe falar da minha experiência pessoal no meio de uma tragédia que alcançou uma geração. Portanto, eu quero, em nome deles, de todos aqueles que se foram para que nós estivéssemos aqui, no final do governo do presidente Lula, realizando esse esforço para que nós, brasileiros, para que a gente nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça. O poema que será dito aqui foi escrito ao longo da campanha pela anistia, portanto, há 30 anos atrás. E é a homenagem que o poeta pode oferecer aos companheiros que marcaram o caminho que nós percorremos. Esse poema se chama Marcha e diz: venho da pátria dos tormentos, venho de um tempo de crimes, venho das chagas que a noite lavrou na carne dos homens. Não pedirei perdão à corte dos meus carrascos pelo grito de rebeldia arrancado do meu sangue, pelo sonho, pelas armas, pela marcha de meu povo contra os muros. Como se desata o cereal da terra, levanto meu corpo de trigo do corpo estendido de Orocílio Martins, sementeira de fúrias e esperanças, sangrando nas ruas rebeladas de Minas. Liberto meu canto de pássaro da voz impulsível dos mortos, luz acesa no porão da treva, memória enterrada do povo. E canto pela boca destroçada do comandante Carlos Marighella, 10 séculos depois do silêncio. Pela garganta emudecida de Mário Alves, grito eterno que anda. Pelos olhos vazados de Bacuri, estrelas sangrando na memória. Pelas cabeças cortadas no Vale do Araguaia, terra de rebelião. Pelo peito metralhado do capitão Carlos Lamarca, granito de sonho enterrado entre as pedras do sertão. Pelo corpo mutilado de Manuel Raimundo Soares, nas águas do rio Guaíba, sangue dos ventos do sul. Pelas mãos atadas de Alexandre e Vanuc Leme, arados de terra livre. Pelo sangue derramado de Aurora Maria do Nascimento, promessa de amanhecer. E faço-me boca de todas as bocas assassinadas, canto de todos os cantos aprisionados, sonho de todos os sonhos submergidos pela mão armada dos carrascos do meu povo. Hoje, o poder se absolve dos seus crimes. Mantém à sombra dos seus muros os açoites e as vergastas. E recolhe, sob a manga verde-oliva, as mãos ensanguentadas dos verdugos e espera. E as mães aflitas do povo tecem nos cegos tiares da dor um espesso tecido de agulhas infinitas. Quem responderá pela morte de meus filhos? Quem responderá pelos torturados até a loucura? Quem assassinou a esperança de Frei Tito? Quem prestará contas ao meu coração pelas vidas, pelo destino dos devorados, pelas vidas, pelos sonhos que a noite transformou em cruzes? Hoje, o poder se absolve dos seus crimes. Recolhe sob a manga verde-oliva as mãos ensanguentadas dos verdugos e espera. Do ventre fecundo das filhas do povo, das cinzas dos ranchos da terra queimada,
das marchas, das greves, das ruas feridas, nascerão seus julgadores. Muito obrigado. Creio que hoje vemos o testemunho de que somos julgados novamente. Queremos registrar a presença e também agradecer ao Dr. Germano, diretor do curso de Direito da Univangélica, está lá atrás, e a professora Carla Bianca, coordenadora também do curso, que, juntamente com toda a equipe, tem nos ajudado a promover essa 36ª caravana. Muito obrigado a vocês. Queremos convidar o professor e pró-reitor, Dr. Francisco Itami Campos, para fazer uma saudação. Queria saudar a todos e a todas, em nome da reitoria da Unievangélica, dizer da satisfação que tem de receber e do esforço do professor Germano e do grupo da Faculdade de Direito da União Evangélica, em parceria com essa caravana importante, fundamental, para as liberdades e democracia no Brasil. Não há como esquecer esse período e dizer que essa caravana, com muita propriedade, marca na sua passagem uma história e faz com que todos nós continuemos a trabalhar para que a democracia no Brasil se firme cada vez mais. Eu creio que é um momento histórico, por reverenciar muitas figuras importantes que foram tangidas pela violência, que foram aniquiladas em alguns momentos pela violência, mas que, graças a um trabalho de um turno, de uma geração, eu também fiz parte desse grupo, como militante, apesar de não ter, vamos dizer, um papel destacado, mas eu fiz realmente papel. E nisso eu acho que é uma geração que trabalhou, e esse momento, como os outros momentos que essa caravana tem propiciado, são momentos que tem que deixar marca para que a juventude, as pessoas que não viveram esse período, as pessoas que acham o cotidiano que engole a gente, que não faz com que se perceba a dimensão que foi realmente uma trajetória de violência nesse país, de terror nesse país, não mais aconteça. Então, a União Evangélica se sente feliz por abrir o espaço para que o grupo todo esteja presente, para que essa caravana marque essa passagem. Anápolis é uma cidade que tem uma história de luta, uma história de luta de gerações que lutaram aqui. Aqui foi criado o Partido Comunista em 1945. Quer dizer, a Anápolis sempre se posicionou de forma corajosa e não podia deixar de ser Anápolis para receber, nesse momento, essa caravana com tão expressivas figuras, que expressivas e, graças a Deus, estão presentes, estão vivos. Não foram mortos pela repressão que nos abateu durante esse tempo. Então, nós queríamos, em nome da reitoria, agradecer a presença e dizer da satisfação de tê-los aqui. Muito obrigado. Convidamos o representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República,
Maurice Politi, para fazer a sua saudação. Excelentíssimo senhor pró-reitor, Francisco Itami, senhor Rubens Ottoni, deputado federal, senhor Antônio Gomide, que se retirou, né? Senhor Paulo Garcia, prefeito de Goiânia, senhor Ciro Miguel, que estava na mesa, também se retirou, e o excelentíssimo ex-ministro da Justiça, o senhor querido companheiro Iris Rezende. Em nome da Secretaria de Direitos Humanos, em nome do ministro Paulo Vanuc, queria nessa sessão muito emocionante, né? Mais uma sessão tão emocionante de Caravana da Anistia, saudar a todos os presentes, a todos os goianos, representantes dessa terra, que lutaram com vigor para que esse tempo que nós vimos e o qual passamos todos não voltasse e não voltará nunca mais. Queria, em nome da Secretaria de Direitos Humanos e como responsável por um projeto que existe na Secretaria desde o ano 2006, fazer algumas considerações, Paulo, se você me permite, né? Queria, o meu companheiro e amigo Paulo Abrão, que sempre, né, está presente nesses momentos tão solidários com a Secretaria, que me permitisse falar do projeto Direito à Memória e à Verdade, que é um projeto que foi lançado pelo presidente Lula em outubro de 2006, com um livro conhecido como Livro Relatório Direito à Memória e à Verdade, fruto de 12 anos de trabalho de uma equipe que saiu em busca das pesquisas e saiu em busca dos nomes de todas as pessoas que morreram e desapareceram no Brasil na época da repressão. 479 brasileiros e brasileiras que hoje não estão, alguns deles cujas famílias não puderam receber até hoje seus corpos. Esse livro deu origem a outros livros do mesmo projeto e deu origem também a uma exposição que hoje temos o prazer de, juntamente com o presidente da Comissão da Anistia, Paulo Abrão, e as autoridades presentes, inaugurarmos aqui na Univangélica. Essa exposição que está na Faculdade de Direito, a qual entendo iremos inaugurar, ela ficará um mês aqui, exposta. São 18 painéis de textos, de fotografias, que remontam à história da época e que ficarão aqui na cidade de Anápolis para os estudantes, para os jovens das cidades conhecerem esse período. Essa exposição já correu mais de 50 cidades e já foi vista por mais de 1 milhão de pessoas. Desde o Belém do Pará até São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, essa exposição esteve ensinando as gerações jovens e mostrando para as gerações jovens o que foi esse período e o que marcou a nossa geração, para que justamente não esqueçamos nunca mais e isso nunca mais aconteça. Muito obrigado a todos e parabéns mais uma vez ao pessoal da Comissão da Anistia, aos conselheiros e ao seu presidente pelo esforço tremendo, esse esforço republicano de levar a ideia da anistia política, a reparação devida aos 4 cantos do Brasil. Muito obrigado. Perdão, eu esqueci alguma coisa. Eu queria fazer a entrega de um kit desse livro esses livros são muito pesados, eles são escassos, mas eu trouxe 3 kits de todos os livros que eu queria fazer a entrega primeiro para o pró-reitor, para que ficasse aqui na biblioteca da Uni Evangélica. Esses livros são o livro Direito à Verdade e à Memória, que o presidente Lula lançou em 2006. O livro Os Afrodescendentes na Luta contra a Ditadura, um relato só desse segmento dos afrodescendentes. O livro Meninos e Meninas Marcadas pela Ditadura, o relato de crianças presas, torturadas, ou que viram seus pais presos e torturados. E, finalmente, o livro que foi lançado há um mês atrás, chamado Luta Substantivo Feminino,
História das mulheres torturadas, desaparecidas e mortas na resistência à ditadura. Esse livro foi lançado no dia 20 de março, em homenagem ao Mês da Mulher, e é um livro que tem que ficar na biblioteca para a consulta dos estudantes. E queria avisar também que o livro está no site da Secretaria, para quem quiser ver. E, finalmente, a revista Direitos Humanos, que é a revista da Secretaria, que fala do Programa Nacional de Direito Humano 3, tão controvertido, mas cujos artigos aqui defendem o programa. Queria também entregar um kit para o prefeito de Goiânia, o senhor Paulo Garcia, para que levasse simbolicamente à Biblioteca Municipal de Goiânia. Tá? E o terceiro kit eu queria entregar ao prefeito de Anápolis, mas vou entregar ao seu irmão, porque ele saiu com isso, o pedido que o senhor, por favor, dê ao seu irmão para que fique na Biblioteca de Anápolis como símbolo também da nossa homenagem a essa cidade. Muito obrigado. Convidamos também para fazer uso da palavra o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia. Bom dia a todas, bom dia a todos. Gostaria de saudar a todos os membros da 36ª Caravana da Anistia. Uma saudação muito especial ao senhor Dr. Paulo Abrão Pires Júnior, presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, ao meu amigo, professor Dr. Francisco Itami Campos, pró-reitor de pós-graduação, pesquisa, extensão e ação comunitária desta universidade, a Unievangélica. Uma saudação ao meu companheiro, meu amigo, deputado federal Rubens Ottoni. Uma saudação à cidade de Anápolis, na pessoa do prefeito de Anápolis, nosso companheiro Antônio Gomide, que teve que se ausentar para a assinatura de um importante convênio para esse município, junto ao governo do Estado. Uma saudação muito especial ao representante da Secretaria de Direitos Humanos, Dr. Morris. E uma saudação muito carinhosa, muito especial, ao meu amigo, meu orientador, nosso líder, ex-prefeito, ex-governador, ex-vereador, ex-senador, ex-ministro, essa pessoa que ocupou quase todos os cargos no organograma da República, o nosso grande ídolo, o nosso grande ícone da política goiana e nacional, o Dr. Íris Rezende Machado. Eu penso que depois do testemunho do nosso caríssimo Pedro Tierra, Hamilton Pereira, qualquer fala se torna inoportuna. A vida tem me reservado emoções muito fortes nos últimos tempos. Uma delas é poder participar de uma solenidade de homenagem, de reparação como essa. Realmente, eu me emocionei verdadeiramente ao presenciar a exibição daqueles 2 vídeos e as manifestações que ocorreram antes de mim. Mas eu gostaria, para que os senhores soubessem, como a vida nos reserva surpresas que, às vezes, a gente jamais imaginaria que viessem a ocorrer. Eu me lembro, eu tinha 9 anos, e me marcou muito essa noite, porque eu estava em Goiânia, na casa da minha avó materna, que era e ainda o é, apesar de já ter partido, uma pessoa muito querida, uma pessoa que era, para mim, exemplo de vida, de retidão, uma pessoa bondosa, dócil, mas muito firme nas suas posições.
E eu me lembro claramente. Eu não sei dizer em que dia foi, mas, se eu não estou equivocado, era no ano de 69, quando minha avó chorava copiosamente porque tinha acontecido algo. E eu, ao perguntar o que tinha acontecido, ela me disse que o prefeito Íris tinha sido cassado. Foi em 69, não foi, prefeito? É 69. Isso nunca mais saiu da minha memória. Eu não entendia exatamente o que estava acontecendo, né? Uma criança de 9 anos não ia compreender o que estava acontecendo. Mas eu sabia que, se minha avó estava chorando, alguma coisa ruim tinha acontecido, porque ela era uma pessoa de bem e não choraria em vão. Então, veja o que o destino me reserva. Hoje, como prefeito de Goiânia, sucedendo a essa pessoa inigualável, aliás, esse é um peso que pesa sobre os meus ombros nos últimos 27 dias, porque substituir ao prefeito Íris Rezende é algo que eu não desejaria a nenhum de vocês que estão aqui. É uma missão quase que impossível, pela sua capacidade realizadora, pela sua aceitação popular, pelo seu sentimento, pela sua capacidade de absorver as demandas do nosso povo mais sofrido, do nosso povo trabalhador, enfim. Mas cabe a mim, como prefeito de Goiânia, presenciar essa reparação, presenciar essa sessão de homenagem à sua pessoa, 42 anos depois. Como o destino nos reserva surpresas. E ainda bem que Deus permitiu que todos nós estivéssemos aqui para presenciar que homens e mulheres de bem ajudaram com seus sacrifícios a construir essa bela nação. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Convidamos também para fazer uso da palavra o deputado federal Rubens Ottoni. Bom dia a todos, bom dia a todas. Uma honra, satisfação e é com muita alegria e emoção eu tenho a oportunidade de partilhar com cada um e cada uma de vocês deste momento especial, histórico, simbólico e de reforço da nossa democracia. Aqui, na pessoa do Dr. Paulo Abrão, presidente da Comissão de Anistia, Dr. Morris, representando a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, e também aqui na pessoa do professor Itamir, nosso pró-reitor da União Evangélica, cumprimentar as instituições que são responsáveis aqui por essa 36ª Caravana da Cidadania, Caravana da Anistia, que já esteve presente em 17 estados da Federação, cumprindo um papel de cidadania inigualável e que nos dão essa honra e essa oportunidade à cidade de Anápolis. Cumprimentar aqui os nossos ilustres convidados, prefeito Paulo Garcia, prefeito de Goiânia, meu amigo, companheiro, doutor Íris Rezende Machado, aqui ex-ministro da Justiça, mas muito mais do que isso, uma pessoa que viveu todo esse período, toda essa história, e é um exemplo vivo. Ele também, um daqueles que foram injustiçados e que hoje vê a sua história resgatada. Mas, enfim, aqui, dizer aqui da alegria de poder partilhar com vocês de uma ação que ela fala não apenas para aqueles que viveram este período, mas principalmente deve falar e calar fundo no coração daqueles que hoje, os nossos jovens que aqui estão e que têm a responsabilidade dos destinos do nosso país neste futuro aqui delineado. Eu quero expressar
aqui em nosso nome, em nome também do prefeito Antônio Roberto Gomide, que, como já foi citado aqui, foi obrigado a se ausentar para uma assinatura de um convênio de recursos para o nosso município, mas dizer o quanto significa isso aqui para a nossa cidade, essa cidade de luta, e aqui na pessoa do Sr. Clóvis Bueno Monteiro. Eu quero cumprimentar a cada uma das pessoas homenageadas e daquelas que têm os seus requerimentos em análise. As famílias que viveram e sofreram todas essas injustiças neste período. Então, na pessoa do Sr. Clóvis Bueno Monteiro, eu saúdo aqui de maneira especial a todas as famílias. E que este ato, ele possa servir de marco para que nós todos, a sociedade, não se esqueça e que isso realmente nunca mais aconteça. Um grande abraço a vocês. Com a palavra, o senhor Paulo Abrão Pires Júnior, presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Muito bom dia a todos. Os meus cumprimentos a cada uma das autoridades da mesa, os meus cumprimentos aos trabalhadores aqui presentes, que estão no apoio, na secretaria, nos trabalhos de realização dessa atividade, meus cumprimentos a cada um dos presentes, moradores, cidadãos, estudantes dessa faculdade, dessa cidade, meus cumprimentos muito especiais aos senhores anistiados e homenageados aqui no nosso evento, nessa 36ª Caravana da Anistia, Cláudio Mendes, Maria Estela, Haroldo, Geraldo Tibúrcio, Sr. Clóvis Bueno, Hamilton Pereira. O exemplo de vida de vocês precisa ser irradiado para a nossa juventude. Sr. Clóvis, com 102 anos de resistência, literalmente resistência contra a injustiça. Uma honra muito grande para todos nós prestar essa homenagem pessoalmente aqui hoje. Aos conselheiros e conselheiras da Comissão de Anistia, esses profissionais ardorosos que têm trabalhado nesse processo de reparação a todas as vítimas do regime militar no Brasil, tentando promover pouco a pouco que o nosso país se torne, a cada sessão da Comissão de Anistia, menos injusto, tentando resgatar as injustiças de 30, 40, 20 anos atrás, para que esse exemplo sirva para a construção no futuro de uma sociedade onde não haja mais perseguições, onde não haja mais ceifamento das liberdades de pensamento, da liberdade de associação, da liberdade de sindicalização, que não haja mais lesões à integridade física e psicológica das pessoas, que não haja mais prisões arbitrárias, que não haja mais cassações de mandatos políticos eleitos democraticamente pelo povo, que não hajam mais perseguições políticas aos estudantes nas universidades que queiram se organizar e reivindicar por melhores condições para a educação do país e para a própria nação, que não haja mais a necessidade de brasileiros terem que sair do seu país, largarem a sua pátria para zelarem pelas suas próprias vidas, que não haja mais um Estado autoritário capaz de banir seus próprios concidadãos e retirar a pátria e a nacionalidade de cidadãos legítimos do seu país, tudo em razão da imposição de um só pensamento, da imposição de uma linha política conservadora
que não acreditou na potencialidade dos valores que o socialismo, ou a ideia de justiça social, ou a ideia de maior igualdade para o povo, pudesse propiciar em termos de democracia, em termos de melhoria das condições dignas, em especial da população mais humilde do nosso país. Foram estes os valores pelos quais os senhores lutaram no passado, foram estes os valores pelos quais os senhores acreditaram no passado, e eu tenho comigo a convicção de que esses ainda são os valores que permeiam a ação política, a ação social, a ação familiar na vida de cada um de vocês. É evidente que para todos nós que hoje estamos aqui, vivendo o final do segundo mandato do presidente Lula, todos nós que vivenciamos esses últimos 8 anos e enxergamos que era possível, sim, desde 64, realizar uma melhor distribuição de renda no país, que era possível, sim, desde 64, incrementar políticas sociais, vocacionadas e direcionadas para a melhoria das condições de vida do povo, que era possível, sim, desde 1964, democratizar as relações de Estado, permitir, por meio de conferências, o debate público com o povo a respeito dos direitos humanos, a respeito da comunicação, a respeito da segurança pública, a respeito do direito das mulheres, a respeito dos direitos da juventude, a respeito do meio ambiente. De que era possível, sim, desde 1964, acreditar que o nosso país e que o nosso Brasil seria não mais a nação do futuro, mas a nação do presente. Esses eram ideais que estavam nos corações e nas mentes de vocês desde aquela época. E foram ideais que quiseram arrancar de vocês, arrancar da sociedade brasileira, arrancar do pensamento livre do povo brasileiro. É evidente que é uma satisfação agora, nesse momento, nós estarmos realizando esse processo de reparação, vendo que isso era possível e que ainda é possível fazer muito mais em termos de promoção da igualdade no nosso país. A Comissão de Anistia tem a responsabilidade histórica de fazer uma reparação e de levar adiante outros 2 valores que agora não podem se perder. O nosso compromisso com as caravanas da anistia, com o processo de reparação, com o nosso trabalho voluntário dos conselheiros da comissão, com o trabalho árduo dos funcionários da Comissão de Anistia, com o trabalho do governo do presidente Lula, com o trabalho em parceria íntima com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o nosso compromisso primordial é com a elevação de 2 novos valores, mas que são novos porque se renovam, são novos porque resgatam aquela ideia que já estava com vocês desde 64. O nosso compromisso é com a verdade e o nosso compromisso é com a justiça. Nós não podemos mais viver, nós não podemos mais admitir que só uma versão da história possa ser levada pelos grandes meios de comunicação. Que a ditadura e o golpe militar de 64, que arruinou com a vida de tantos brasileiros, que nos colocou sob 21 anos de escuridão, que fez com que famílias fossem destruídas, que projetos de vida fossem interrompidos, que isso foi uma necessidade em razão de uma eventual situação de conspiração comunista, ou de subversão, ou de incapacidade de controle da população que reivindicava melhores condições de vida. Nós não podemos aceitar a versão única da história de que a lei de anistia de 79 foi uma anistia que simboliza um acordo político, um acordo que determinava a necessidade de esquecimento, que determinava a necessidade de não mais se olhar para trás, com uma ideia de que fosse possível olhar para frente sem reconhecer os erros do passado, com uma ideia que se fosse possível construir um novo país,
sem conhecer a história de luta do seu próprio povo, que faz desse país o que ele efetivamente é. Não é possível acreditar que só o Brasil não realizará o seu acerto de contas com aqueles que usurparam do poder de forma ilegítima, com aqueles que, sob o manto de uma legalidade autoproclamada, torturaram, cometeram atrocidades, mataram, assassinaram, destruíram vidas. A Argentina realiza o seu encontro de contas com o passado. O Chile realizou o seu encontro de contas com o passado. O Uruguai, pouco a pouco, realiza o seu encontro de contas com o passado. A Alemanha nazista, até hoje, realiza o seu encontro de contas com o passado. E esse encontro de contas é a síntese do sentimento de justiça, onde a impunidade não pode imperar diante de graves violações aos direitos humanos, pois senão estaremos apontando para o futuro. Estaremos apontando para o futuro as causas de um regime que não são mais capazes de sustentar politicamente. Proclamarem para si um auto-perdão, uma auto-anistia. Então essa é a lei para o futuro? Essa é a regrinha que os ditadores do futuro não podem esquecer? Façam tudo de novo, mas não se esqueçam, no último dia se auto-perdoem, porque a sociedade nunca poderá mais lhes responsabilizar pelos seus atos. Não esqueçam dessas regras, futuros ditadores. É essa a sinalização que nós queremos para a nossa sociedade? Amanhã, o Supremo Tribunal Federal dirá e responderá a essa pergunta. A Ordem dos Advogados do Brasil ingressou com uma ação de descumprimento de preceito fundamental, questionando que a anistia de 79 não foi um ato de doação dos ditadores de plantão para um povo passivo. Foi uma conquista da sociedade. E mesmo que imperfeita, e mesmo que não tenha libertado naquele momento todos os presos políticos, aquela era uma lei de anistia para perdoar aquilo que nunca poderia ter sido criminalizado, em verdade, que era a expressão dos movimentos políticos de um povo que resistia. Uma coisa é perdoar crime político, outra coisa é perdoar crime comum, como é o crime de tortura. E isso não se aceita em nenhuma sociedade civilizada no mundo ocidental, desde a Segunda Guerra Mundial, desde a melhor tradição ética pós-Nuremberg. Vamos ver se amanhã o Supremo Tribunal Federal terá a coragem de passar para a história enquanto um tribunal constitucional que, sob o regime democrático, estará dando legitimidade, assinando junto e embaixo com os ditadores de 1979, na ideia de se criar a máxima impunidade a todos esses violadores de direitos humanos. Uma coisa é hoje nós criticarmos a auto-anistia ilegítima dada pelos militares a si mesmo. Talvez a partir de amanhã, essa auto-anistia passará a ser legítima pelas vozes supremas de 11 homens que, em pleno regime democrático, estará assinando vergonhosamente, juntamente com aqueles militares, essa ideia da impunidade. Nós esperamos que não seja isso que ocorra. Nós esperamos que não seja isso que ocorra. Pela força, pelo exemplo de vida que vocês deram, pelo exemplo de resistência que vocês deram e pelo compromisso histórico
com a justiça que uma nação democrática tem que ter. Eu aproveito essa ocasião aqui na cidade de Anápolis, no interior de Goiás, para reafirmar os propósitos do compromisso da verdade com a justiça. Nós estamos aqui hoje para pedir desculpas. E são muitos os que não aceitam que hoje o Estado democrático peça desculpas a Iris Rezende, peça desculpas à família de Henrique Santilo, peça desculpas a cada um daqueles que nós nos desculpamos anteriormente e peça desculpas a cada um das 70 pessoas, moradores goianos, resistentes, perseguidos políticos, mostrando que a resistência à ditadura militar não ocorreu somente no eixo Rio e São Paulo. Que as histórias de luta contra a ditadura não são só daqueles grandes personagens que têm acesso aos grandes meios de comunicação em São Paulo e no Rio de Janeiro. Que ela também ocorreu aqui no interior de Goiás. Que ela também ocorreu aqui no interior do Brasil. E são milhares os anônimos que lutaram dentro da sua cidade, dentro do seu sindicato, junto à sua família, junto aos seus vizinhos, junto à sua escola, junto aos teus amigos, do seu modo, com as armas que tinham na mão, na resistência armada ou na resistência pacífica, pois não nos cabe hoje questionar os meios que cada um tiveram no passado para preservar as suas próprias vidas, diante de um sistema, de um terrorismo de Estado que se instalou no nosso país. Então nós esperamos que o Supremo amanhã, em valor destes grandes exemplos de vida, perceba que nós estamos diante de uma decisão histórica e que essa decisão histórica não se trata de revanchismo, não se trata de remoer feridas do passado que nunca foram fechadas. Se trata de apontar para o futuro e dizer, como vocês no passado disseram, e fazer ecoar nos dias de hoje, para a juventude que não passou a mesma situação, que não tem ideia do que é viver sob um regime de ausência de liberdades. E não caiamos na leviana facilidade de dizer que não é mais possível uma ditadura nos dias de hoje. Seria um erro histórico, porque a história da humanidade mostra que os ciclos autoritários por vezes se implementam. Há pouco tempo atrás, a maior nação que proclama o regime de liberdades do mundo, em razão de um ataque terrorista, criou no seu ambiente interno um ambiente de perseguição a toda e qualquer pessoa que pudesse ter um sobrenome árabe, que pudesse ter tido qualquer relação com qualquer organização que denunciava o regime imperialista das guerras imperialistas norte-americanas no mundo. E Guantánamo é um exemplo de que isso aí está colocado para nós. As condições da ordem política mundial podem alterar a qualquer momento e significativamente as nossas condições de vida atual dentro do Brasil, mesmo se hoje aqueles que acreditam nas liberdades compõem uma hegemonia política. Então é sob esse regime de cuidado com a liberdade, esse regime de cuidado com a democracia, esse regime de cuidado com a vida das pessoas, é que nós temos que ter o compromisso de apontar para o futuro e dizer, como vocês disseram com muito orgulho, que ditadura nunca mais no nosso país. Muito obrigado a todos.